Hoje a gente vai ver como que se faz um heatmap com Seaborn. Para começar então, precisamos daqueles pacotes básicos. A gente vai importar o Pandas para ler a nossa tabela. A gente vai importar o Seaborn e a gente vai importar o matplotlib.pyplot.splt. Agora a gente vai ler nossa tabela chamada edf, ed.readcsv flights. Essa tabela aqui é uma tabela de exemplo do Seaborn mesmo, dos datasets de exemplo, que eu poderia acessar também fazendo uns sns.load dataset, mas eu preferi assim para a gente lembrar de como que lê com pandas, tá? Então o que eu quero aqui? Eu quero representar num heatmap para cada ano em relação ao mês qual foi o número de passageiros. Primeira coisa, para a gente construir um heatmap, a gente tem que transformar essa tabela. Essa tabela, dessa forma como ela está, não serve para a gente fazer o heatmap. Então a gente vai precisar transformar essa tabela no que se chama de tabela pivô. Como que a gente faz isso? Aqui com o Pandas a gente vai fazer o seguinte: df.pivotable, e eu vou ter que indicar o que eu quero que seja o index, que seria a coluna do eixo y, o que eu quero que seja as colunas mesmo, que seria aqui o eixo x, e quais os valores dessa tabela pivô. Então, index é igual, no meu caso eu vou colocar month, né, o mês. Aqui, colunas vão ser os anos, ou ano no caso, e os valores é passengers, tá? Então aqui consegui transformar minha tabela, que já fica basicamente no formato que a gente vê de um heatmap. Então eu tenho aqui, minhas colunas são os anos, tá? E aqui no meu index, que é o meu eixo y, eu tenho os meses. Então agora a gente salva aqui armazena numa variável. Um detalhe aqui que se a gente for olhar, essa coluna aqui dos meses, né, o index, ele está por ordem alfabética e não por ordem dos meses mesmo. Como que a gente pode corrigir isso? Tem várias formas, mas o que eu vou fazer vai ser o seguinte: eu vou pegar aqui da tabela df, tá? Vou fazer um df, deixa eu botar aqui month, vou botar unique, e aqui a gente vê que está no formato. O que acontece aqui? Se eu colocar só def month, vai cada um, mas eu quero só os valores únicos, então unique, tá? E eu vou salvar aqui como meses. Agora eu faço o seguinte, eu faço pivô reindex e eu coloco aqui meses. Então consegui deixar na ordem correta. Eu poderia também fazer manualmente aqui, colocar os nomes numa lista, etc. Mas a gente já consegue dessa forma. Então tem que salvar agora, porque senão só de eu rodar não adianta, né? Ó, aqui ainda está errado. Então agora a gente salva ali e pronto. Aqui está a nossa tabela na ordem dos meses como é o nosso calendário. Beleza, agora o heatmap então. Como que eu faço para fazer um heatmap com o Seaborn? Então primeira coisa é SNS, que é como a gente chamou o Seaborn, .heatmap. Quem diria que seria isso, né? Então, e daí qual que é? Data é o que? Pivô, no nosso caso. Tá? Vamos só fazer assim e ver o que dá. Ó, só com esse comando a gente já viu o nosso heatmap pronto. Agora a gente vai ajeitando parâmetros. Então, por exemplo, se eu quiser mostrar aqui no heatmap qual que são os valores dessas cédulas aqui. Então eu posso verificar esses valores. Como que eu sei qual que é, né? Documentação, lembra sempre, temos que ler a documentação. Então, aqui seaborn.heatmap, data, que é o que a gente colocou, e tem esse anote aqui. O que é o anote? Anote
é para botar os valores dos dados em cada célula. Então a gente coloca aqui anote igual true. Funcionou um pouco, né? Por quê? Porque por padrão essa anotação aqui ela tem um formato que eles colocam aqui que é 2G. E esse formato aqui, ele é basicamente número de decimais, se não me falha a memória, como a gente pode ver aqui. Então a gente vai ter que ajustar isso. A gente quer que sejam esses números inteiros. Então como que a gente faz? Vou colocar aqui FMT, que é do format, igual a D. Olha só, então já bem melhor assim, né? A gente já consegue ver os números como estão na tabela. Tá, agora eu vou só colocar aqui em novas linhas, vai ficar mais fácil a visualização. E aqui a gente está vendo que tem essa barra aqui do lado indicando os valores, que se a gente não tivesse os valores nas células, ajudaria bastante a gente entender, né, qual que são os valores, qual é essa gradação de valores. Mas como eu coloquei esses valores nas células do heatmap, eu posso tirar essa barra aqui do lado. Como que eu faço isso? A gente pode usar o parâmetro cmap, perdão, cbar, na verdade, cbar false. Tá? Então aqui com o cbar a gente tirou a barra do lado. Agora o cmap que eu ia falar é para as cores. A gente está vendo aqui que está nesse padrão de cores que é o Rocket, se eu não me engano, que é o default do heatmap. Então eu vou colocar que a gente pode mudar isso com esse parâmetro aqui cmap. Eu vou deixar o Rocket aqui só para a gente ver. Ó, ficou a mesma coisa, tá? Então eu posso mudar, por exemplo, posso botar aqui blues. Ele já muda aqui para mim o meu color map, que é isso que significa cmap. Se eu botar aqui underline R, ele vai inverter a gradação. Até eu vou botar aqui true rapidamente para a gente visualizar isso. Ó, então aqui com cmap com o R, underline R, ele inverteu. Agora no caso do blues, os maiores valores estão mais claros e os menores mais escuros. Se eu tiro o R, aí inverte, então os maiores valores ficam mais escuros e os menores mais claros. Se eu voltar naquele Rocket, que é o default, ó, nele os maiores valores são mais claros. Eu posso inverter usando o R, o underline R. E agora os valores mais altos são escuros. Então, para qualquer dos color maps que eu tenho disponíveis, aqui eu posso usar esse underline R. Tá, e quais são esses color maps? Se a gente fizer uma busca rápida sobre color maps Seaborn ou Matplotlib, a gente vai achar aqui, por exemplo, do Matplotlib, quais que são, por exemplo, aqui, ó, blues que eu usei, purples, grays, esses pool, RD pool, etc. Então, qualquer um desses aqui eu posso usar. Vamos pegar aqui, por exemplo, oranges. Então, eu boto aqui oranges. Já mudou. Posso usar também aqui RD. Opa, perdão, R só. Inverteu para mim. A gente pode escolher outro ali. Por exemplo, GNBU. GNBU. Sempre atentando para como que está escrito. Se é maiúsculo, minúsculo, maiúsculo, minúsculo. Então é assim que tem que ser usado. Ó, então aqui altero. Eu vou deixar aqui o padrão. Rocket. Mas com o R de reverse. Tá? Então aqui os valores mais altos estão escuros e os valores mais baixos estão claros. Agora aqui o que a gente pode fazer também é alterar os parâmetros da figura em si. Então eu posso usar para isso o Matplotlib, né, que a gente chamou de PLT. Então boto figure, figure, e aqui eu vou botar fig size igual, abre parênteses, e daí qual que é o tamanho que eu quero. Então, por exemplo, eu vou botar 10 por 10. Seriam 10 colunas e 10 linhas. Ó, já aumentou aqui, tá? Agora eu vou tirar a barra de volta. Deixar false. Então aqui a gente já tem nosso heatmap mais bonitinho. O que a gente pode fazer agora... Só botar pt.show, daí não fica aparecendo
isso aqui e outros parâmetros que vão aparecer agora que eu fizer umas alterações. Agora a gente vai colocar um título, então, por exemplo, plt.title. Vou botar aqui flights, number of flights. Então aqui ficou o nosso título. E no caso, aqui no heatmap também, como eu já tenho aqui os meses e os anos, se eu achar que não precisa desse label aqui indicando, como a gente teria nos outros gráficos, eu posso retirar também. Isso vale para qualquer gráfico, mas aqui no heatmap, como a gente já tem bem descrito isso, dá para tirar. Então o que eu posso fazer? Eu posso botar aqui. Tem diversos métodos também, mas eu vou fazer o seguinte, plt xLabel, eu vou botar assim, e plt yLabel. Ó, então assim a gente tira aqui o valor ou o nome, no caso do eixo, né? Que aqui era meses, aliás, isso, meses, e aqui os anos. Outra coisa que eu posso fazer aqui, eu posso, por exemplo, alterar a rotação desses, que se chama aqui ticks, né? T-I-C-K-S, que são, no caso, os X-ticks, que a gente pode fazer o seguinte, plt, claro, nesse caso aqui fica bem encaixado, não tem problema, mas se fossem nomes maiores ou valores maiores ali, então a gente pode fazer plt xticks rotation igual, vou botar aqui 60. Ó, a gente viu que ele alterou a rotação aqui desses valores do eixo X, tá? Dos valores dos labels, digamos, do eixo X. Tá, e agora a gente pode salvar essa figura, né? Então eu boto plt.savefig. Vamos colocar o DPI, que também poderia ser colocado aqui já direto, mas eu vou colocar aqui embaixo. DPI, botar 300, que é um valor bem alto. Que isso é o DPI referente à resolução da imagem, e aqui eu vou botar. Agora a gente vem aqui e tá aqui o nosso heatmap pronto. Então, com poucas linhas de código, de forma simples, a gente consegue fazer um heatmap bem bonito e informativo. Ponto que de lembrar é que para a gente fazer o heatmap, a gente tem que ter uma tabela em formato pivô, que é esse formato aqui. Então, no caso, no Pandas, a gente faz com esse pivot table, ou também com uma função que chama só pivô, mas no caso eu usei pivot table. Então, a gente indica qual que é o index, qual que é a coluna e os valores. Então, aqui no caso, eu usei o index deu year, as colunas os meses, aliás, contrário, e os passageiros são os valores, né? Então, transformar esse tipo de tabela numa tabela pivô, aí a gente consegue plotar o nosso heatmap. Por hoje era isso. Qualquer dúvida, só entrar em contato, deixar nos comentários e até a próxima.